Mas hoje em dia, né, a cirurgia é muito bem estabelecida, uma cirurgia muito boa, feita com ultrassom, e as respostas cirúrgicas são bem interessantes. O paciente, se vai tudo bem na cirurgia, que normalmente vai, o paciente enxerga, com uma semana está enxergando bem. Maravilha, bom demais. E tem as lentes intraoculares, né, a tecnologia é muito avançada para isso também, lentes dobráveis. Hoje em dia abre-se muito pouco o olho para colocar a lente. Então a cirurgia evoluiu muito. Isso é maravilhoso, né? Ótima notícia. Nós vamos todos envelhecendo da melhor maneira possível, né? Mantendo uma qualidade de vida, não é, doutora Sandra, por causa desses avanços da ciência. A gente falando de envelhecer, a população tem vivido mais, até pela ciência, né? Tem nos ajudado a viver mais. Então, um cuidado importante com os olhos é o uso do óculos de sol, né? A fotoproteção. Verdade. Que a gente tem percebido, né? Os estudos têm detectado, determinado que tem muitos pacientes idosos com alterações no fundo de olho relacionadas à senilidade que poderiam ter sido prevenidos ou melhorados se tivessem usado uma lente protetora contra o sol, né? Uma lente que filtrasse os raios ultravioleta. Então, é interessante o uso do óculos de sol, principalmente em países tropicais como o nosso. Como o nosso, e está cada vez mais quente, a gente está cada vez mais sol. Agora, por exemplo, a gente está no horário de verão, a gente tem que tomar cuidado com essa mudança de horário. E usar óculos bons, né, doutora Sandra? Porque as pessoas compram óculos aí de qualquer jeito, em qualquer lugar. Não deve. Não deve. O ideal é que vá a uma ótica de sua confiança. Existem óculos muito caros, mas existem óculos bons, com preços bons. E hoje em dia as lentes, elas vêm com garantia de fábrica. Então, é possível você adquirir um bom óculos sem um custo alto, acredito. É verdade. Bom, como a gente estava dizendo, né, o exame de vista é fundamental para prevenir e tratar problemas de visão. Vamos ver. Os olhos cor-de-mel deixam Natasha toda vaidosa, mas nem sempre foi assim. Aos 7 anos de idade, ela desenvolveu um problema muito comum entre as crianças, o estrabismo. Quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos, eu tinha muita dificuldade eu era mais alta da turma, então eu sentava atrás. Então eu tinha muita dificuldade de enxergar o quadro, meu rendimento escolar caiu demais, eu tinha muita dor de cabeça, era todo dia, diariamente dor de cabeça e eu tive o desvio da visão, eu olhava para dentro. Para diagnosticar o problema e identificar o melhor tratamento, o médico fez aquele tradicional exame, no consultório mesmo. Ele estipula um prazo que eu teria que operar, porque o meu caso era cirúrgico, não adiantava usar tampão, não adiantava usar óculos, eu teria que operar. Na maioria dos casos, como o problema é hereditário, Natasha redobra os cuidados com a filha. Eu levei ela bebê, o médico falou que tinha que aguardar o prazo, né, até os 5 anos pelo menos, para poder diagnosticar. E depois, com 8 anos, eu levei de novo para ter passado o prazo de desenvolvimento da retina, da córnea, todo, para poder ver se não tinha nada. E ela realmente não teve nada, graças a Deus. Graça trata um glaucoma há 6 anos. Assim como ela, 314 milhões de pessoas em todo o mundo possuem baixa de visão, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Só aqui no Brasil, mais de 16 milhões possuem algum tipo de deficiência visual. Um exame clínico de rotina pode indicar um problema de visão. Foi assim que Graça descobriu o glaucoma. Eu comecei a ter uma dor muito forte nos olhos. Eu sentia como se ele estivesse seco. Eu marquei uma consulta e fui no oftalmologista. Chegando lá, né, ela fez aquele exame de rotina normal e ela falou, olha, eu vou ter que te segurar aqui um pouco. Aí ela me chamou e falou, olha, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. Você tá com a pressão dos olhos alta, muito alta. Eu falei, o que quer dizer? Ela falou, isso quer dizer que você contraiu um glaucoma. Como tinha casos na família, ela sempre se preocupou em ir frequentemente ao médico. Meu avô, né, que já faleceu, ele tinha 60 anos, quando ele ficou cego. Aí ele viveu até os 80. E meu pai, 52 anos, ele ficou cego da visão esquerda. E já estava prejudicando a direita. Sempre fui, assim, uma vez por ano no oculista. A minha mãe, quando ela era viva, também ela, né, me levava quando eu era pequena, porque ela sempre preocupou com os filhos em relação a isso.
Graça procurou ajuda a tempo e, se não tivesse feito isso, a consequência seria grave. Eu estaria cega. Agora ela sabe que os remédios são aliados e não desgruda deles. Ela falou assim, os colírios agora são seus amigos, você tem que ficar sempre com eles. Então eu faço um controle também com um medicamento, né? Eu tomo um remédio de pressão e tomo um outro medicamento, né? Um ansiolítico, mas bem brando, por causa da visão também. Isso aí, temos que tomar cuidado mesmo, né, gente? Os nossos olhos são tão preciosos, aliás, todos os nossos sentidos, não é? E às vezes, quando a gente está com alguma dificuldade, é que a gente dá mais valor. E assim, a gente tem uma sensibilidade muito grande nos olhos, né? Até a Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Quer dizer, Ele sente quando alguma coisa toca na gente. Igual a gente, não é, doutora Sandra? Qualquer cisco, qualquer coisa incomoda tanto os nossos olhos e às vezes a gente não valoriza tanto. Então é muito importante que a gente esteja atento a tudo, né? A gente viu ali na matéria também a questão da hereditariedade. Os problemas de visão, eles são também de origem genética, doutora Sandra? Alguns problemas podem ser. E se alguém, né, na família tem algum problema visual importante, ele deve procurar levar os seus filhos a um exame oftalmológico, sim. Estrabismo é uma patologia que pode ser hereditária. Tem algumas infecções que podem acontecer, a pessoa tem uma patologia durante a gravidez que pode ser transmitida para o feto, como a toxoplasmose, a rubéola. Então, assim, a busca por um profissional de forma preventiva, logo na infância e depois, à medida que a criança vai crescendo e o adulto, principalmente a partir dos 40 anos, vai prevenir bastante, né, patologias que podem ser preveníveis, como glaucoma, catarata, que levam à perda visual, ou mesmo estrabismo na criança, quando é diagnosticado e tratado a tempo, a criança consegue desenvolver bem a visão dos dois olhos. Então, realmente, existem patologias que são hereditárias, que quando diagnosticada a tempo, existe a chance de que a pessoa desenvolva bem a visão dos dois olhos. Márcia, na hora que eu expliquei sobre hipermetropia e miopia, na verdade, o míope tem olho grande, então a imagem se forma antes. E o hipermétrope é o contrário. Tem um olho menor, então a imagem se forma depois da retina. O foco eu expliquei ao contrário, mas na verdade é assim. Ok. São muitos detalhes, né, gente? A Sônia, aliás, eu já li da Sônia, né, que foi a primeira que mandou. A Maria, ela pergunta o seguinte, tem catarata, toxoplasmose, quem tem deve operar? Qual o risco? Todo ato cirúrgico existem, né, os riscos inerentes ao ato cirúrgico, mas a toxoplasmose não impede a cirurgia de catarata. Não necessariamente, ela pode ter desenvolvido a catarata pela toxoplasmose, mas isso não impede a cirurgia. Ela deve ser avaliada por um bom oftalmologista para que ele possa ponderar se deve ou não fazer a cirurgia, mas não está contraindicado. Inclusive, dependendo de onde estiver a lesão dela na retina, né, relacionada à toxoplasmose, com a cirurgia de catarata ela pode ter uma melhora de campo visual. Mesmo que ela não tenha visão de detalhes, ela pode ter uma maior amplitude de seu campo de visão. A catarata contribui para baixar a visão e a toxoplasmose também. Então, eu creio que ela deve procurar um oftalmologista porque existe a chance de cirurgia, sim. Ok. Por e-mail chegou mais uma pergunta. Olá, meu nome é Roberta, tenho miopia e minha filha tem 1 ano e está com um pouco de estrabismo, dificuldade de olhar para baixo. Será que ela tem algum problema grave na vista? Beijo, Roberta. Bom, é difícil avaliar assim, mas é importante, volto a falar, que ela deve procurar um oftalmologista, sim. Ela tem miopia, isso não impede que a filha tenha. A miopia, normalmente, várias pessoas da família têm. E se ela já observou um estrabismo, é importante que ela faça realmente um exame, uma avaliação. Porque o estrabismo não tem cura, no sentido assim, a criança, se ela percebeu o desvio, ele deve ser tratado. Obviamente, ele tem cura no sentido de que com o tratamento a gente consegue fazer com que a criança desenvolva bem a visão dos dois olhos. Quando não conseguimos um alinhamento ocular
com o tratamento, que normalmente não se consegue, tem a cirurgia depois, mas se ela percebe uma dificuldade, né, do alinhamento ocular da filha, e uma dificuldade de elevação, parece, né, ela não consegue olhar para baixo, eu acho interessante que ela, acho não, tenho certeza, ela deve procurar um oftalmologista, sim, com mesmo certeza. que ela tenha 1 ano. O ideal é quanto antes. Ótimo. A Simone diz que desde pequena tem uma pinta nos 2 olhos. Teria como retirar esse tipo de pinta? Pode prejudicar, doutora Sandra? Bom, eu não sei o que ela está querendo dizer, se é pinta no olho mesmo ou se é na região das pálpebras, mas imagino deva ser no globo ocular. Teria que ser analisado. Dependendo se for na conjuntiva, existe a possibilidade cirúrgica. Mas se é algo antigo, desde a infância, eu não sei a idade dela, mas deve ser um adulto, eu creio que não. É só uma questão de observação, procurar um oftalmologista e ele acompanhar essa pinta, né? Joia. O Vanderlei pergunta qual tipo de colírio devemos usar para curar a vermelhidão nos olhos. Bom, os colírios vasoconstritores são muito difundidos, mas não são colírios bons. Eles têm um efeito cosmético apenas, eles não tratam, eles não atuam na causa do olho vermelho. O olho vermelho pode ser até um glaucoma. O olho vermelho, uma conjuntivite alérgica, um olho mais seco. Então, é importante que ele vá a um oftalmologista. O olho vermelho, ele deve ser olhado com atenção. Inclusive, os vícios de refração, né, a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo, eles podem levar a uma vermelhidão dos olhos, porque o paciente deve fazer o esforço para enxergar e esse esforço leva a uma vermelhidão dos olhos, então é importante que ele vá a um oftalmologista. Joia. A Lucélia, ela diz, por que depois de um certo tempo de leitura, os olhos começam a embaralhar? Antigamente usava um óculos para perto e longe. Depois do exame recente, o médico receitou 2 óculos, um para perto e outro para longe. Porque com a idade nós perdemos o foco de perto, principalmente, primeiro, e depois o de longe. Então a necessidade do óculos é para isso e para também que ela não perca essa capacidade de ler, né? Ela não fique pulando as linhas, tenha dificuldade, sono, é importante que ela use. Ok. Olá, doutora, meu nome é Priscila, tenho uma filha de 10 anos que foi diagnosticada com um olho preguiçoso. Esse foi um nome que para lá onde eu morava, em Bogotá, na Colômbia, eles deram. Lá ela fazia exercícios nos olhos para diminuir o grau. Isso existe aqui no Brasil? Obrigada. Priscila, beijo para você. Bom, eu creio que esses exercícios estejam relacionados a um desvio que chama-se insuficiência de convergência. A pessoa tem uma dificuldade de convergir os olhos na leitura, então nós prescrevemos exercício de convergência. O olho preguiçoso é o olho amblíope. O cérebro não reconhece a visão daquele olho porque, por algum motivo, né, durante o desenvolvimento da criança, o cérebro foi impedido de receber a visão daquele olho. Ou então recebia e ele interferia na visão do outro. E o cérebro sempre escolhe um olho, quando a criança tem algum problema relacionado ao desvio, por exemplo, ele escolhe um olho em relação ao outro. Então ela desenvolve, apesar do olho ser normal, uma baixa visão, que é esse olho preguiçoso. E o olho preguiçoso deve ser tratado. Então logo se faça o diagnóstico. Com 10 anos já é mais difícil, mas é importante que ela procure um oftalmologista para tirar essa dúvida realmente, se ele ainda é preguiçoso, se tem condições ainda de ocluir. Ok. E a Eliane, a doutora Sandra, ela pergunta o seguinte, tenho drusa nos 2 olhos, qual o risco? Tem cura? É isso mesmo, drusa? Drusas. Drusas são alterações na retina. Não tem uma cura, mas pode ser feito um acompanhamento com um retinólogo, um bom retinólogo, para acompanhar essas drusas que acometem a retina. O que é a drusa, rapidamente, doutora Sandra? É como se fossem umas manchinhas brancas no fundo de olho, geralmente acomete o polo posterior, numa região de detalhes que é a mácula. Então elas devem ser diagnosticadas e conduzidas para um retinólogo para que, se percebida alguma baixa visão, ele possa tomar as providências devidas para o caso.